Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula aqui, nós vamos continuar falando de contagem e nós vamos para a nossa parte 2. Agora a gente vai começar falando de satsu. Satsu. Lembra que eu falei para vocês que a gente não usava hon para contar livro? Sim. Pois bem, a gente vai usar satsu. Satsu para contar os livros, volumes, edições encadernadas. Não precisa ser livro necessariamente, pode ser qualquer coisa que seja encadernada, cadernos também, mas geralmente a gente vai usar isso para coisas que são, digamos assim, presas, né? Pode ser, assim, uma quantidade X de papel preso, assim, de algum modo tá encadernado de alguma forma, tá preso de alguma forma, né. A gente vai usar satsu, ok? Satsu. Vamos ver aqui os números. Então nós temos 1 vai ser isatsu, 2 vai ser nisatsu, 3 a gente vai ter sansatsu, 4 a gente vai ter yonsatsu, 5 a gente vai ter gosatsu, ok? Então, de diferentão aqui, a gente só vai ter o 1, né? Que é isatsu, não ichisatsu. Então, vou contar de novo. Isatsu, nisatsu, sansatsu, yonsatsu, gosatsu, ok? Agora vamos para os próximos números. 6, rokusatsu. 7, nanasatsu. 8, hasatsu. 9, kyusatsu. 10, jusatsu. Então aqui a gente só vai ter de diferente o 8, hasatsu. O 8 não é rosatsu, ele é rokusatsu, ok? Então, novamente, rokusatsu, nanasatsu, hasatsu, kyusatsu, jusatsu. É assim que a gente vai contar as coisas encadernadas. Podem ser os livros, etc, né. Continuando, vamos ver aqui frases de exemplo. 図書館で本を3冊借りました。図書館で本を3冊借りました。Peguei 3 livros emprestados na biblioteca. Então, nós temos aqui a palavra livro, né, e nós temos sansatsu, sansatsu, 3 livros, 3 livros. Aqui nós temos toshokande, na biblioteca, na biblioteca. O lugar onde eu peguei esses livros, né, de, a partícula de está indicando aí, né, o local onde eu peguei emprestado, e o verbo aqui karimashita, né, pegar emprestado, tá no passado. E com ele a gente vai usar a partícula o, né, hon o karimashita, hon o sansatsu karimashita. Eu peguei 3 livros emprestados na biblioteca, ok? 3 livros emprestados na biblioteca. Depois, zashi o 2 satsu yomimashita. Zashi o 2 satsu yomimashita. Li 2 revistas, li 2 revistas. Então, ni satsu, 2 revistas. O, né, ni satsu, né, zashi o, 2 satsu yomimashita. Você não vai usar a partícula depois da contagem aqui, né, porque a contagem tá vindo depois da coisa que você tá contando, no caso aqui a revista, né, zashi. Zashi o 2 satsu yomimashita. E aí nós temos a contagem satsu, nós temos a contagem satsu que é para coisas encadernadas, né. Talvez você esteja achando isso muito específico, né. Nossa, mas por que tem uma contagem específica para coisa encadernada? Meu Deus! Pois é, na língua japonesa eu costumo dizer que a língua japonesa é uma língua de palavras específicas. É uma língua muito cheia de coisas específicas. A gente acaba achando que é excessivo, né, quando a gente estuda japonês, nós falantes de português, porque a gente não tem coisas tão específicas quanto os japoneses têm. Então, um fenômeno muito comum é as pessoas procurarem uma palavra no dicionário. Você quer procurar uma palavra no dicionário, por exemplo, colocar, principalmente uma palavra tipo colocar, que pode ser várias coisas, você pode colocar várias coisas.
né? Colocar o leite no copo, colocar o laço no cabelo, colocar o quadro na parede. Tem tantas formas de você falar, usar, né? Colocar. E a gente usa o verbo colocar para tudo. Porém, em japonês, você vai usar verbos diferentes, palavras diferentes, porque são situações diferentes, né? E a gente pode usar a mesma palavra para tudo, e os japoneses precisam de palavras diferentes para cada situação. Eles usam palavras, eles têm palavras diferentes para cada situação. Então, você vai procurar colocar no dicionário, você vai achar muitas palavras diferentes. Você vai ficar, meu Deus, como é que eu vou saber qual palavra usar? Eu sofri muito disso, quando eu estava começando a estudar japonês. O que você tem que fazer? Você tem que buscar frases de exemplo com essas palavras, porque aí você vai ver como essas palavras estão sendo usadas. É o jeito que você quer usar? Se não for, provavelmente não é essa palavra que você quer. Então, a minha dica é, como eu falei na aula anterior, na primeira aula de contagem, deixa a mente aberta para entender que em japonês se fala diferente. Não são só as palavras que são diferentes, mas o modo de pensar é diferente. Então, antes de você pensar em japonês, você tem que aceitar pensar como um japonês. Se você não aceitar pensar como um japonês, não aceitar a lógica de uma pessoa japonesa, fica difícil você conseguir pensar em japonês, tá? Só um parênteses aqui. Seguindo, nós vamos para a contagem Dai. A contagem Dai é uma contagem para máquinas e veículos. Pode ser eletrônicos também, né? Quando eu digo máquinas, eletrônicos também, computadores. Geralmente são coisas um pouco, pelo menos do tamanho de um computador, né? A gente conta como Dai. Agora vamos para os números. Nós temos 1, Ichidai, 2, Nidai, 3, Sandai, 4, Yondai, 5, Godai. Olha que beleza, aqui não muda nada, né? Não tem nenhuma variação de números. Ichidai, Nidai, Sandai, Yondai, Godai. Agora vamos para os outros números. 6, Rokudai, 7, Nanadai, 8, Hachidai, 9, Kyudai, 10, Judai. Interessante, né? A gente tem essas contagens que tem grande variação e essa é uma que tem variação nenhuma, né? Amém. Pelo menos tem algumas que não muda nada os números, né? Rokudai, Nanadai, Hachidai, Kyudai, Judai. Vamos ver aqui alguns exemplos. Heia ni computa ga 2台あります。部屋にコンピュータが2台あります。Tenho 2 computadores no quarto. Então aqui eu tenho nidai para contar computa, computador, né? Então, computador ele é contado como dai, né? Eu tenho 2 computadores no quarto. Nossa, computador era uma coisa que só gente muito rica, muito rica, muito rica tinha. No passado, você ter 2 computadores em casa era uma coisa incrível. Na minha adolescência, 2, nossa, tem 2 computadores. Não que seja exatamente barato um computador hoje em dia, mas é um pouco mais acessível. Heia ni computa ga 2台あります。Tenho 2 computadores no quarto. E olha só a segunda frase de exemplo. Taxi o 5台呼びました。Taxi o 5台呼びました。Chamei 5 táxis. Então, aqui o dai sendo usado para contagem de veículos, carros, né, táxis, etc, né? Dai vai ser usado para contar veículos também. Então, se você vai falar, chamei um carro, chamei Uber, quantos carros a gente vai chamar? Imagina, né? Tem uma galera que todo mundo precisa voltar do restaurante para casa ou ir para um lugar específico, né? Aí tem uma pessoa, tem sempre uma pobre pessoa que tem que organizar tudo e fala, chamei os táxis, chamei cinco, né? Esse tipo de coisa. Eu trabalhei como intérprete acompanhando japoneses, de vez em quando ainda trabalho. Então, às vezes você tem que ser tipo um empresário, assim, uma pessoa que acompanha aqueles cantores, sabe? Aqueles artistas, tipo empresário de artista. Você tem que chamar
táxi para a pessoa, reservar hotel para a pessoa, faz parte do trabalho, né? Então, falavam muito para mim, Mônica, chama 5 táxis. Kodai, yonde kudasai. Chama 5 táxis e por aí vai. Agora, gente, a gente vai passar para uma contagem, que é a contagem salva-vidas, que é a contagem genérica. Como assim contagem genérica? A contagem genérica é uma contagem que ela é usada com a letra tsu, né? E ela serve para você contar basicamente tudo. Você pode contar tudo com ela, só que é uma contagem que só vai até o 10. Você só conta até 10 com essa contagem, tá? Não dá para contar mais do que 10 com essa contagem. É para você contar coisas despretensiosamente, né? Então, quando você não souber como contar a coisa, quando você não tiver ideia de como contar as coisas, ou você não coloca nenhuma contagem, ou principalmente se for um número alto, né? Ou você usa tsu, tá? Contagem genérica com tsu. Vamos ver como é que é. Aqui os números variam brutalmente. Eles vão variar brutalmente, fica bem diferente. A contagem aqui fica parecida com os dias do mês, que é uma coisa que a gente ainda vai ver. Vamos ver aqui, ó. hitotsu, 2, futatsu, 3, mitsu, 4, yotsu, 5, itsutsu. Então a gente tem hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu. Su pequeno aqui no 3, mitsu, e no 4, yotsu, tá? É muito importante diferenciar o que é tsu pequeno do que não é tsu pequeno aqui, senão fica uma confusão generalizada. Novamente, gente, não deixa isso para lá. Estuda essas contagens. Lembra dessas contagens, porque elas vão ser muito úteis para vocês depois, ok? Depois vamos para os outros números. 6, mutsu. 7, nanatsu. 8, yatsu. 9, kokonotsu. 10, to. Olha só, o 10 não tem tsu depois. Por que, Mônica? Não sei dizer. Eu não sei dizer. Precisaria fazer uma pesquisa linguística de história da língua para saber por que não tem tsu com o 10, mas o fato é que não tem. Você não fala totsu, nem jutsu, não. Ok? Então nós temos mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu, to. Ok? Lembrando, contagem genérica serve para você contar coisas de forma geral. E geralmente a questão é que você vai contar coisas gerais com isso, e até com a contagem ko, que a gente aprendeu anteriormente, dá para contar coisas de maneira meio genérica, mas mesmo que a contagem seja genérica, tem certas coisas que pode ficar estranho você contar assim, sem a contagem, que é a contagem que todo mundo conhece, né? Então, essas contagens que eu estou mostrando para vocês são contagens que são contagens bastante conhecidas, né? Tem contagens que só especialistas vão saber, especialistas da área, sabe? Vou dar um exemplo. Tem contagens diferentes para peixe, dependendo de como está o peixe. Lembra que eu falei que depende da natureza da coisa, de como ela se apresenta? Lembra que eu falei, não é porque é cerveja, é porque a cerveja está numa garrafa? Então, tem o peixe, quando você pesca o peixe, ele tem uma contagem. Quando você limpa o peixe, ele tem outra contagem de peixe limpo, digamos assim. Aí você tira o filé do peixe, aí tem uma contagem para o filé. E aí você corta como sashimi, aí tem uma outra contagem. Isso pode parecer coisa de doido, tá? Não vou negar para você que pode parecer coisa de doido, mas existe uma variedade muito rica de contagens dentro da língua japonesa. E você não tem que aprender todas elas. Você não tem que aprender todas elas. Por quê? Você não trabalha na área de peixe. Você não trabalha na área de peixe falando japonês. Para que você tem que saber esses detalhes? Você não tem que saber. Você não tem que saber. Mas tem as contagens que a galera fala mais,
né? Fala com mais frequência. Por exemplo, a de papel, mai, né? Se eu tenho, né, um papel e eu vou falar um papel, eu vou falar hitotsu? Não, vou falar ichimai, né? É que é o mais comum, né? É a coisa mais comum de se usar. Então, para você ser mais fluente no idioma, você tem que aprender as coisas básicas do idioma, né? É isso que nós estamos vendo aqui, as contagens mais básicas. Então, todo esse discurso que eu tô fazendo aqui é para você não surtar, não surta, tá? Não tem problema você não saber todas as contagens. Mas se esforça um pouquinho para aprender as contagens básicas. Não precisa ficar assim, ai meu Deus, que coisa doida. Ah, não quero. Ah, não faça isso, tá? Abra o coração para receber as contagens. Vamos pensar nas contagens como uma coisa curiosa, uma coisa divertida, uma coisa que é característica da língua japonesa. Eu acredito que todo mundo assistindo essas aulas, todo mundo que chegou até aqui, até essa aula, nossa, quantas aulas nós já fizemos? Mais de 50 aulas aqui. Quem chegou nessa aula gosta muito de língua japonesa, então não deixe o desespero bater. Vai ficar tudo bem. Dito isso, vamos ver algumas frases. Onegai ga hitotsu arimasu. Olha que interessante, gente. Onegai ga hitotsu arimasu. Tem um pedido. Olha, onegai é um pedido, é uma coisa que não é física, não é tangível, né? Então, você pode usar essa contagem genérica lindamente para coisas que não necessariamente são físicas, né? Não necessariamente, coisas que não são físicas, né? Por exemplo, tem um problema, tem uma questão, tem uma dúvida, né? Vai ser essas contagens assim genéricas. E aí nós temos aqui depois ringo o nanatsu kaimashita. Ringo o nanatsu kaimashita. Comprei 7 maçãs. Então nós temos aqui a contagem para coisas genéricas sendo usado para frutas. É bastante comum usar para fruta. Você pode usar ko também, né? Que é uma coisa que não é grande, é uma coisa pequena, assim, uma maçã. Mas é bastante usado a contagem genérica para essas coisas, né? Objetos em geral, é muito comum você usar a contagem genérica quando você não é especialista daquela área, daquela coisa, você não conta aquela coisa necessariamente de forma específica, né? Como eu falei, vai só até o 10. Então, se você passar do 10, você fala só o número, tá? Você fala só o número. Mas se a coisa tiver uma contagem específica, é melhor você passar para aquela contagem específica. Eu apresentei até aqui, importante lembrar, eu apresentei até aqui as coisas até o 10 como exemplo, tá? Foi como exemplo, mas não significa que é só até o 10 que essas coisas vão. Elas vão além do 10. Só que a contagem que nós temos de tsu genérica, ela só vai até o 10 mesmo, tá? Ela só vai até o 10, depois do 10 os números ficam normais, ok? Agora eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês, que é essa capa de um DVD de uma banda chamada Larkin Ciel, uma banda japonesa, uma banda que eu gosto bastante. E é uma capa de 15 anos de aniversário. E eles colocaram na capa um morango com as formigas. Por que um morango com formigas? Né? Olha que legal, gente. O número 15, como é que é 15? 15 é jugo. Ok, mas e se você tivesse que falar 1 e 5 separado? Você vai falar ichigo. Ichigo é morango. Explode a cabeça, né? Ichigo é morango. E aí nós temos um morango e nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 formigas. Formiga em japonês é ari. Ari. Ari é formiga, né? E aí nós temos 10 formigas. E como é que é 10 que a gente viu? A gente viu que 10 na contagem genérica é to, to. E então, com essa imagem, eles querem dizer arigato tem 10 formigas. Arigato tem 10 formigas. E isso parece o quê? Arigato, de obrigado, né? Arigato, obrigado. Então, eles estão falando
Ichigo arigato quer dizer obrigado pelos 15 anos. Olha que interessante, essa capa desse DVD foi muito bem pensada e é tipo uma mensagem secreta, né? No desenho tem uma mensagem secreta. Quem me falou isso foi um outro fã da banda. Eu não li nada oficial da banda falando isso, né? Eu não sei se saiu na época alguma coisa oficial dizendo isso, mas não é possível que não tenha sido de propósito, né? Não é possível. Eu achei muito curioso e eu quis dividir com vocês aqui essa contagem diferente, né? E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Mais aula de contagem. Vem mais aula de contagem por aí, porque nós temos que ver mais algumas das contagens básicas importantes, ok? E eu quero que vocês relaxem. Não tem problema vocês acharem que é muita coisa assim de uma vez, mas não tentem. Deixa eu refazer essa frase. Tentem não colocar um bloqueio, sabe? Ai, que chato, ai, não quero aprender isso, ai, é difícil. Tentem não colocar esse bloqueio na cabeça de vocês, porque senão vai realmente ficar difícil de aprender. Lembra? Coração aberto, mente aberta. É isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!